O senador Major Olímpio protocolou junto à Procuradoria-Geral da República um pedido para que a PGR peça a prisão preventiva de Lula pelas falas em que, logo ao sair da cadeia, dirigiu ofensas a várias instituições e incitou seus seguidores a seguir o exemplo do Chile, país que está sendo varrido por uma onda de ataques terroristas. Para o Major Olímpio, as manifestações de Lula afrontam a segurança nacional e comprometem a ordem pública. Major Olímpio disse que Lula é igual àqueles caras que saem na saidinha temporária, apontando que qualquer cidadão pode representar contra o condenado, já que Lula, réu em vários processos, está incitando a violência e contra a ordem pública. O senador também pediu aos cidadãos que se mobilizem para que o sentimento de milhões de brasileiros seja levado em consideração. Isso aqui não pode ser o país da impunidade, o país do deboche, disse. Major Olímpio apontou: a cadeia tem que preparar a pessoa para viver em sociedade. Lula não está preparado não, gente, ele saiu pior. Basta ver as falas dele. Assista. 8 denúncias feitas pelo Ministério Público. 8 denúncias já aceitas pela Justiça e que, portanto, Lula é réu, que também estão em andamento. Uma de Justiça e sua nomeação para ministro-chefe da Casa Civil da Dilma Rousseff como subterfúgio para não ser processado na Operação Lava Jato. Vocês lembram? Até que eu fui lá na posse, saí gritando: vergonha, vergonha Lula, vergonha Dilma. Pois é, aquilo demandou uma ação que o Ministério Público promoveu, que já foi aceita, está sendo processado por obstrução de justiça. 2, corrupção passiva, tráfico de influência e lavagem de dinheiro, empréstimos concedido pelo BNDES a Angola. Corrupção passiva, 3º processo, em um terreno comprado pela empresa Odebrecht, no valor de 12 milhões para a construtora do Instituto Lula, além de um apartamento no edifício Rio House, em São Bernardo do Campo. 4º processo, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa, no âmbito da Operação Zelotes. Lembra da Zelotes, gente? Por interferir na compra dos 36 caças pelo governo brasileiro. 5º processo, corrupção passiva. Tudo isso mesmo criminoso, Lula. Também no âmbito da Operação Zelotes, por recebimento de propina para aprovação de medida provisória que prorrogou incentivos fiscais às montadoras. 6º processo, organização criminosa em denúncia conhecida como Quadrilhão do PT, que pois envolve Dilma Rousseff, 2 ex-ministros, Antônio Palocci e Guido Mantega, que aliás o Palocci já contou tudo. E o ex-tesoureiro do PT, João Vacari, sendo acusados do desvio de dinheiro dos cofres públicos na importância de, olha só a bagatela, 1.480 bilhões de reais. 7º processo, lavagem de dinheiro por recebimento de 1 milhão em troca de intermediação de negócio com empresários com o líder da Guiné Equatorial. 8º processo, corrupção passiva e pagamento de propina da Odebrecht, na importância de 60 milhões para facilitar empréstimo de 1 bi no BNDES. Mediante todo esse histórico, eu estou dizendo aqui de 8 processos, ele já tem a condenação em 3ª instância, que é o STJ, que ele estava cumprindo pena. E ao contrário do que ele tenta dizer, ele não saiu na sexta-feira porque é inocente. O novo Nelson Mandela, o padrinho Padre Cícero que saiu da prisão, não é nada disso. Ele continua sendo bandido, condenado, mas pegou o benefício agora de continuar até o nível que falta, que é o STF, respondendo em liberdade. Mas já vem atrás 8 processos. Em todas, se tiver um arremedo de justiça no Brasil, ele vai ser condenado, não tem dúvida. Aqui, dá para mais de 300 anos de pena. Sossegado. Então eu trouxe esse histórico pro doutor Aras. Pode falar: Olímpio, você tá chovendo no molhado, é para fazer um oba-oba com a mídia? Não. Estou fazendo o meu papel.
como senador e como cidadão. Então eu, aqui no Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para ser na sabatina, esteve na minha sala comigo, se comprometeu e disse: olha, senador, se o senhor votar em mim para que eu possa ser escolhido para sabatinado e aprovado para ser o Procurador-Geral, eu me comprometo a colocar na grandeza que merece o Ministério Público Federal. E é acreditando justamente nas manifestações do Dr. Aras, e acredito mesmo, até agora não tenho motivo para desacreditar dos atos dele como Procurador-Geral da República. E eu estou aqui. É chovendo no molhado, gente? Não, mas é uma petição. Coloquei aqui, com base no artigo 311 do Código de Processo Penal. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal ou a requerimento do Ministério Público. Por isso que eu tô aqui, ó. Aqui, gente. É aqui, ó. É aqui que eu vim buscar o abrigo do querelante ou do assistente, ou por representação de autoridade policial. Sendo estabelecido no 312, no mesmo código, as condições que pode se dar a prisão preventiva. Então, nós vamos lá. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública. O primeiro item. O que está dizendo o seu Luiz Inácio? Divulgando por todos os meios de comunicação, falando ostensivamente: nós temos que fazer igual na Argentina, nós temos que fazer igual na Bolívia. Não é se defender, não, é atacar. Atacar. Olha aqui, ó. Prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, também da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência de crime e indício suficiente de autoria. Não bastasse os 8 processos, que é só o tempo de serem julgados, ele já foi condenado. O STJ, o Moro condenou, foi ratificada a sentença pelo TRF4, o STJ ratificou. Ele não é inocente em nada. Ele é culpado, criminoso, está cumprindo pena. E tem mais 8 penas que vai cumprir também. De todos os itens que eu estou dizendo aqui, transbordam as provas. Ou a questão lá do sítio de Atibaia, também nunca existiu o sítio. Tá? E aí, eu também estou buscando suporte, porque tem leis que às vezes o leigo não sabe, mas elas estão em pleno vigor no nosso país. Eu fui buscar um amparo justamente para falar que ele está incitando com atos para promover a quebra da ordem pública em vários itens da Lei de Segurança Nacional, que ela é uma lei de 73 que está em pleno vigor no nosso país. O que diz aqui a Lei 7.170? Artigo 16. Integrar ou manter associação, partido, comitê, entidade de classe ou grupamento que tem objetivo a mudança do regime vigente ou do Estado de Direito por meios violentos ou com emprego de grave ameaça. Está dizendo reclusão de 1 a 5 anos. Pega a fala dele: ai, mas o Lula é inocente, ele não sabia que estava cometendo um crime de incitar a população para promover atos violentos. Vamos fazer como no Chile e na Bolívia. O que ele quer exatamente? Que as pessoas saiam promovendo depredação, tocando fogo em ônibus, atentando contra a central de energia elétrica, atentando contra o transporte público, agressão a pessoas, estabelecimentos comerciais, depredação. Tá aqui, ó. Simples incitação a isso, reclusão de 1 a 5 anos. Artigo 17. Tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem
o regime vigente e o Estado de Direito. Reclusão de 3 a 15 anos. Tentar impedir com o emprego da violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União. Reclusão de 2 a 6 anos. Fazer em público propaganda. Agora só falta me dizer que ele contou baixinho na hora que saiu da cadeia. Todos os órgãos de comunicação do mundo puseram ele falando lá em São Bernardo, ele repetindo. E tá aqui, ó, fazer em público propaganda. 1. De processos violentos ou ilegais de alteração da ordem pública e social. Quando ele diz, vamos fazer aqui o que tá fazendo no Chile e na Bolívia. O que é? Aqui, ó. Artigo 22, o inciso 1º. Detenção de 1 a 4 anos. Incitar. Simplesmente incitar. Vai falar, não, o Lula pegou, foi tocar fogo em ônibus. Não. A incitação, a subversão da ordem pública e social, a luta com violência entre classes sociais. Vamos ver, gente. Vamos matar a cobra. Não é que ele fala lá na cabeça da jararaca? Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Tem uma outra leizinha ainda que já tem, quanto, Renato? 76 anos? É de 52. Aqui meu jurisconsulto é o doutor Renato. Em 1952 fizeram uma leizinha lá, deixa eu ver o número dela aqui, é 180253, aliás. Vai fazer 73 anos essa lei. Ela está em vigência, viu? Seu Luiz Inácio, alguns outros criminosos. Lei dos crimes contra o Estado e a ordem política e social. Artigo 2. Tentar, inciso 4, subverter por meios violentos a ordem política e social com o fim de estabelecer a ditadura de classe social ou de grupo de indivíduo. Pena, no caso desses itens, de 15 a 30 anos aos cabeças do movimento. O que ele disse? Gente, tem que fazer igual ao Chile e à Bolívia. No Chile, incêndio de ônibus, depredação, ataques às pessoas, ataques à companhia de energia para promover o caos. Ora, na Bolívia, Evo Morales saiu correndo de lá, o pau comendo lá, e a polícia do lado do povo, e as forças armadas, e aquela convulsão danada, fraude nas eleições. Aí Morales, Evo fala, eu vou embora, mas é golpe. Nossa, é golpe? Eu tava só praticando uma fraudezinha, 16 anos no governo. Artigo 4 dessa leizinha, ali, a Lei dos Crimes contra o Estado e Ordem Econômica e Social. Eu estou dizendo só sobre as falas do seu Luiz Inácio, bandido condenado que está respondendo em liberdade por força da decisão do Supremo, que colocou em liberdade 4.900 criminosos. E eu estou dizendo, ele voltou a delinquir. Que eu estou dizendo ao Procurador-Geral da República, a representação, dizendo, senhor Procurador, ele já voltou a delinquir. Veja os crimes que ele tem praticado nessas manifestações dele, incitando a população. E aí, com base no artigo 311, em qualquer fase do curso da investigação do processo, pode ser decretada a prisão preventiva. Então, toda vez que houver ameaça à ordem pública, né, doutor Renato, pode ser decretada a prisão preventiva. E eu vim aqui mostrar situações onde o criminoso Lula, ele voltou a delinquir, ameaçando a ordem pública. Então, ele pode e deve ser preso preventivamente porque ele voltou a praticar crimes e representa um perigo à ordem pública. E vou falando mais alguns artigos aqui da lei. Incitar diretamente e de ânimo deliberado as classes sociais à luta pela violência. 6 meses a 2 anos. Instigar, o artigo 17, publicamente, desobediência coletiva
ao cumprimento da lei e de ordem pública. Detenção de 6 meses a 2 anos. O que ele falou? Não é se defender, não. É reagir, é ir pra cima. Nós temos que fazer que nem no Chile e na Bolívia. Não sou eu que estou dizendo, eu só estou repetindo o que o criminoso Lula disse. Assim como pode ser atestado a realizar o cotejo da fala feita por Lula com os dispositivos das legislações que nós apresentamos, constata-se que ele praticou diversos crimes que atentam contra a segurança nacional, o Estado democrático de direito. Olha, foi eles que arrumaram alguém para passar aqui de moto cumprimentando, viu? Chamando o Major Olímpio. A ordem política e social, de forma a incitar seus seguidores à prática dos mais variados atos contra a ordem pública. Tendo em vista tudo isso, meus jurisconsultos aqui, encabeçado pelo Renato, prepararam essa representação que eu humildemente vim trazer ao Procurador-Geral da República, em que eu estou dizendo a ele, tendo em vista a missão constitucional do MP, como fiscal da lei defensor da ordem pública, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como por ser ato criminoso que insurge de forma inconstitucional, ilegal e criminosa, requeiro: A, que seja requerido nos processos criminais de tramitação com fulcro nos artigos 311, que lá diz em qualquer fase da investigação ou do processo, e no 312, os requisitos da prisão preventiva, que fala atentar contra a ordem social. É o primeiro ali, ó. Do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do condenado Luiz Inácio Lula da Silva para garantia da ordem, tendo em vista o já primeiro ato criminoso praticado após sua soltura, em que incita a subversão da ordem pública com atos violentos, a exemplo dos que vêm ocorrendo no Chile, bem como quanto mais prática de crimes, conforme citei, com a condenação com 2 processos e réu e mais 8. E B, que sejam instaurados os devidos procedimentos pela responsabilização do criminal do Lula, Luiz Inácio, pelos crimes previstos contra a Lei de Segurança Nacional. Essa leizinha aqui, ó, 7.170/73. Sinto muito, seu Lula. Sei que você é cadeieiro, velho, mas você dançou em mais um artigo, que nem diz quem tá no sistema. Dançou em mais um artigo. Você atentou contra a ordem pública, a Lei de Segurança Nacional. Então eu tô pedindo aqui para ser, não é aquele negócio, nossa, mas será? Não, eu tô pedindo aqui que seja instaurados os devidos procedimentos pela responsabilização criminal dele. Crime na Lei 7.103 e na Lei 76 anos de lei no Brasil, já dava para ter aprendido. O cara que foi presidente da República 8 anos, né? A lei dos crimes contra o Estado e a ordem política e social, Lei 1802 de 53. E eu estou encarecendo ao doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, que é o chefão do Ministério Público Federal, tomou posse recentemente, nomeado pelo presidente Bolsonaro, passou numa sabatina lá no Senado, e eu vim aqui. É aqui que a gente tem que buscar o abrigo da lei, ó. Quem é o fiscal da lei? Quem tem a missão constitucional? É o que eu estou dizendo aqui, o Ministério Público. Então, estou dizendo, garantia da ordem pública, o Ministério Público tem. Pode fazer de ofício, mas agora eu estou fazendo uma representação para pleitear na justiça de imediato todos os processos que estão funcionando, estão instaurados hoje, e nas condenações do criminoso Lula, para que seja decretada a prisão preventiva dele, por necessidade absoluta da garantia da ordem. O que mais nós vamos querer? São as palavras dele, dizendo:
Não é reagir nada, nós temos que ir para cima. Nós temos que atacar. Temos que fazer que nem no Chile, na Bolívia. Está aqui. Estamos aqui os fatos. Está aqui a legislação que diz dos requisitos da prisão preventiva. Eu nomeei aqui os processos que respondem e as condenações que já tem o criminoso Lula. E estou pleiteando a Procuradoria-Geral da República que tome os seus atos de ofício, requeira para a Justiça que seja decretada a prisão preventiva do criminoso Lula pelos crimes pretéritos, mas ele foi colocado em liberdade. Vocês podem ver, mais de 500 dias de cadeia. Para que serve a cadeia? Não é para castigar, não é para recuperação, para reinserção do criminoso no contexto da sociedade. Adiantou? Ele saiu mais soberbo. Ele saiu xingando a Justiça, a Polícia Federal, o Ministério Público, dizendo comigo ninguém pode, a lei é para os outros, dizendo, né, que o Deltan e os outros procuradores da República formavam uma quadrilha, né? Mas quando ele entra aqui, nesse momento em que ele sai dizendo para a população brasileira, vou dizer que ele não é um líder político grande, aliás, podia ser o maior líder político da história, se não tivesse enveredado para o crime. Enveredou para o crime. Daí está transbordando. Então não adianta fazer Lula livre. O Lula está livre, mas ele não é inocente. Ele é criminoso. Ele é culpado. Ele é condenado em 3 instâncias já nos processos. E tem mais 8 que vem aí, um a um. Tráfico de influência, lavagem de dinheiro, tudo quanto é desgraça no mundo. E agora, a hora que o STF dá essa mancada com o povo brasileiro nesse 6-5, nós estamos lutando lá para ver se o Congresso agora reage, e ainda esse ano, eu acho difícil, mas ainda esse ano vai depender da pressão da população. Então, gente, esse pessoal aí que se mobiliza mesmo, República de Curitiba, Mais Brasil, tantos movimentos aí, Avança Brasil, nas ruas, tantos outros. Se vocês ficarem quietinhos, aqui ó, eu tô aqui em Brasília, e falaram, olha, vamos tentar fazer a CCJ hoje. Não deu. E amanhã também não vai dar. E quarta e quinta? Não, porque aí tem a reunião dos países aqui. E sexta? Não, sexta é feriado. E segunda de novo? De novo não dá, porque aí é o dia do descanso. Faltam hoje 50 dias para 1º de janeiro, gente. E faltam 40 para acabar o ano legislativo, para 21 de dezembro. Então não dá para enganar o povo, não. Então nós temos que ver lá, nós temos que mudar na Constituição os dispositivos, garantindo sim que possa ter o recolhimento preso após decisão de colegiado, ou seja, da prisão em segunda instância. E nesse caso concreto, tá sendo bandido, está sendo colocado em liberdade da sexta-feira para cá, tudo quanto é jeito. Já tinha uma foto do Zezinho Dirceu, aquele outro menino inocente, com o Lula, né? Imagina a farra que foi, debochando do povo brasileiro. Meu Deus do céu, né? Mas se Deus quiser, doutor Aras aqui representando Procurador-Geral da República, né? Por que eu tô falando isso aqui agora, gente? Vai falar, pô, esse louco fala sozinho, tá aqui com o Diego e com o Renato, 40 minutos falando sozinho. Não, eu tô falando com muita gente no Brasil, muita gente mesmo, milhares e milhares, e vai chegar a milhões, né? Estamos falando muito longe. Tá aqui, ó, meu papel como cidadão, como senador, não abro mão das minhas obrigações. Aqui não é questão
de partido político, esquerda, direita. Não, aqui é de lei. Não me interessa se o Lula é de esquerda, de centro, do que ele é. Pra mim ele não é de nada, pra mim ele é um bandido. Eu sempre digo, bandido não tem partido, não tem ideologia, bandido é bandido. E pro bandido a lei. Então eu vim aqui, ó, no fiscal da lei, chefe dos fiscais da lei. Olha lá, um monte de jovens visitando a Procuradoria-Geral da República. Devem ser jovens, alunos, universitários, né? Porque aqui, gente, aqui é onde estão os cabeças hoje, o dirigente do Ministério Público Federal, os fiscais da lei, né? São independentes. Tem o crime, tem a nossa denúncia. Vai falar, pô, Olímpio, não enche o saco, você é senador, o que você está fazendo? Não, exatamente na forma da lei, de forma responsável, porque não adianta também. Se eu ficasse fazendo a live sem representar, ia falar, escuta, onde é que você materializou a tua obrigação? Tá aqui. Pra quem? Tá aqui. Né? Agora com o doutor Augusto Aras, com os procuradores fazem assessoria dele, que vão analisar a minha documentação, vão ver que é absolutamente pertinente. Entendeu? É o que se diz no jargão de boteco. Aqui é batom na cueca, não dá pra explicar, não tem. Tá aqui, ó. Foi mostrando exatamente o que tem na lei e as condutas praticadas pelo criminoso. Se você pegar, não tô exagerando nada, não tô falseando nada, não dá pra dizer, olha, tem fake news do Major Olímpio, coisa nenhuma, não tem nada. Deus me livre, como é que eu vou chegar no fiscal da lei e vou colocar coisas que são falsas? Tudo aqui são conteúdos que estão disponibilizados em todos os processos em que o réu é Luiz Inácio Lula da Silva, e já em situações onde ele é condenado em terceira instância, no STJ. Ficou preso lá 508 dias. Vocês viram a arrogância que saiu, que diz, olha, a pena é para recuperar. Então esperava-se que tivesse um comportamento ameno, pudesse ter refletido da vida. Não, ainda sai bravateando. Olha, eu sou tão bom que eu consegui arrumar uma namorada na cadeia. Como disse a minha amiga, juíza Selma, senadora, foi juíza criminal 22 anos, hoje ela falou, ô bonitão Lula, eu conheço mulheres que se aproximam de criminosos na prisão, principalmente aqueles que têm muito dinheiro escondido. 22 anos eu trabalhei com isso, viu, bonitão? Então não se ache bonitão demais, não. Você não é uma sumidade também. Olha, conquistei até uma namorada na cadeia. Isso é um deboche com a sociedade brasileira. Então, meus amigos, eu quero dizer que a minha parte aqui está feita, nós vamos acompanhar. Tomara a Deus que o doutor Aras já determine imediatamente que os seus procuradores atuem para o requerimento da prisão preventiva do criminoso Lula, que está aqui, artigo 311, pode em qualquer momento do processo. O cara foi colocado em liberdade, é igual aqueles caras que saem na saidinha temporária. O cara sai e já faz um assalto no primeiro ponto de ônibus. Foi o que ele fez lá na saída, lá em Curitiba. Já foi dizendo pro povo, vamos pra cima. É a hora de fazer que nem no Chile e na Bolívia. O que tá tendo no Chile e na Bolívia? Quebra da ordem, depredação, ataque a patrimônio público, a empresas de energia, ao transporte público. O que é isso? Essa subversão da ordem que ele tá dizendo. E não é para se defender, não, é para atacar. Tá tudo aqui. Então, gente, já são agora milhares e milhares de pessoas nos acompanhando pelo Brasil todo. Nós vamos encerrar a nossa live aqui, que eu tô até com medo. Vai que o doutor Aras, os procuradores sejam tão rápidos que eu tô falando aqui com vocês do que eu pedi. Daqui a pouco eles já estão
representando na justiça, e a justiça já está dizendo, se Deus quiser, já pensou, podia ser hoje mesmo. E eu quero dizer que não é uma coisa só que o senador pode fazer, não. Qualquer cidadão pode fazer esse tipo de representação que eu fiz. O Ministério Público pode tomar atitude de ofício. Os promotores, em qualquer dos processos que já tem o Lula como réu, e até nos processos que estão hoje, por exemplo, há um recurso dele, dessa última condenação, no STF. O subprocurador da República está funcionando, o próprio doutor Aras funciona lá no STF, ele mesmo. Ele tem a plena condição de dizer, não, sou eu quem vou fazer isso agora, em nome da lei. Pode acontecer, mas aí, agora dizendo a cada um de vocês, tem aí uma mobilização dizendo que muita gente viria para cá no dia 20 de novembro. É o dia da consciência negra lá no estado de São Paulo, em muitas cidades. Aqui em Brasília, expediente normal. Então, até por ser feriado em alguns pontos no Brasil, seria até mais fácil as pessoas se deslocarem. Muita gente está dizendo, vamos ocupar Brasília, vamos fazer o Congresso tomar uma atitude, vamos fazer votar essa prisão após a decisão de segunda instância. E também, gente, se mobilizem mesmo. Ajudem nesse momento a sensibilizar o Ministério Público para requerer a prisão preventiva do Lula. E aí a gente fala, não dá para pressionar o judiciário. Não é para pressionar, mas o sentimento de milhões de brasileiros é dizer, gente, aqui não pode ser o país da impunidade, não pode ser o país desse deboche, em que um criminoso fica preso por mais de 500 dias e sai bravateando. Não inocente, não é inocente coisa nenhuma, continua condenado. Não adianta tentar mentir para a população. Eu vi que os atos em relação a ele lá em São Bernardo foi michuruco. Aquele momento que fizeram aquele circo da prisão dele, em que ele se recolheu dentro do sindicato metalúrgico, fizeram vigília, aquele negócio todo, tinha mais gente da espontânea. Então a maioria da população já caiu na real. Não dá para acender vela para mal defunto. Esse é cadeieiro, é mala mesmo. E aqui eu mostrei todos os processos que ele ainda será julgado. Se Deus quiser, vai voltar para a prisão, sim. Ninguém gosta de ficar anunciando pedido de prisão. Mas, gente, eles pegam lá, na cabeça, o jurista chama o caput do artigo 312, está falando a primeira coisa lá, a ordem social. O que esse cara fez nas declarações dele, gente? O que vocês querem mais que aconteça? E comecem realmente atos violentos em todo o país, instigar a praticar os crimes, ele já fez. Então, agora está na mão do Ministério Público, estará na mão da Justiça. Tomara a Deus que ainda essa semana e ele possa ser recolhido preso novamente, porque a prisão, ela é punição, mas é para preparar o indivíduo para a reinserção no contexto da sociedade. Ele não está preparado não, gente. Ele saiu pior. Ele está incitando e praticando mais crimes. Eu mostrei aqui, Lei de Segurança Nacional, crime contra a ordem pública, o Estado. Está aqui os crimes praticados. As condutas estão aqui, basta ver as falas dele. E eu estou pedindo para instaurar os processos em relação a isso aqui, a investigação e os processos. Mas já temos mais 8 processos em curso e tem condenação. Pode e deve recolher o criminoso Lula pela prisão preventiva. Não dá porque ele tem direito a mais uma instância. Tudo bem, mas então recolhe preso preventiva nele. Garantia da manutenção da ordem social. Obrigado a todos vocês. Temos que lutar e perseverar por um Brasil justo, em que a lei ela esteja para todos. A lei não é só para quem tem grandes advogados, não. A
lei tem que ser para todos. E é por isso, acreditando na lei, acreditando na justiça, acreditando no Poder Judiciário, acreditando no Ministério Público, que eu estou aqui. E agora eu vou lá para o Legislativo para puxar a orelha dos meus e dizer, ó, tá difícil de acreditar no Legislativo. Tá difícil. Nós vamos ter que fazer valer. Eu sou defensor também que se obstruam todas as pautas, não tem pauta mais importante que o equilíbrio da sociedade nesse momento. 4.900 presos que estão sendo colocados toda hora na rua. Vocês pensam que só é Lula e Zé Dirceu, mais um ou outro empreiteiro já? É porque tem criminosos muito mais perigosos, assim, fisicamente para as pessoas. Ladrão, estuprador, assassino que está sendo colocado em liberdade. E como não é tão famoso, a mídia ou a grande mídia acaba não cobrindo. Mas a lei tem que ser para todos. Nesse momento, principalmente, recolhendo preventivamente de volta para a cadeia o bandido Luiz Inácio Lula da Silva. Abraço a todos. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.